Olá, meu nome é Laís Guimarães e essa é minha monografia em Sistemas de Informações 2. O tema da minha monografia é análise comparativa de métodos de avaliação de acessibilidade para deficiência visual. A acessibilidade pode ser definida como a extensão que produtos, sistemas, serviços e facilidades podem ser usados por pessoas de uma população com as mais variadas características e complexidades para atingir um objetivo específico em um contexto de uso específico. O objetivo dessa monografia é avaliar os métodos Better Walkthrough, Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology e o método de versão semiótica para leitor de tela. Esse tema é realizado em conjunto com as alunas Ana Carolina Gonçalves e Sibeli Ferreira Cansado. O primeiro método estudado foi o método Better Walkthrough, proposto por Jorge Brandink, que tem 4 elementos: categorias de usuários principais, objetivos relevantes, portanto páginas e cenários, checagem das barreiras presentes e severidade de cada barreira, que é definida de acordo com o impacto e a persistência, podendo ser a severidade minor, significant ou critical. O Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology foi definido pela W3C. Ele tem 5 elementos: definição do escopo, exploração do sistema, seleção das páginas que serão analisadas, avaliação das páginas de acordo com as diretrizes e elaboração de um relatório. Para que os métodos fossem aplicados de um modo padronizado pelos 3 aplicantes, foi realizado um estudo de caso no Moodle. A partir daí, partimos para a análise real. Eu apliquei o WCAG 2.1 no Tudo Gostoso e o BW no Trello. Os resultados da aplicação do WCAG no Tudo Gostoso resultaram em 27 critérios passando e 29 critérios falhando. Os resultados da aplicação do BW no Trello tiveram resultado como 7 critérios críticos para baixa visão e 5 critérios críticos para os cegos. No consolidado da aplicação do WCAG no Tudo Gostoso, por mim e pela Ana, que aplicamos os mesmos métodos nos mesmos sites, encontramos um número similar de falhas, 30 e 29, e foi discutida a classificação dos critérios Re-Authentication, Timeout e No Time. No consolidado da aplicação do BW no Trello, por mim e pela Ana, encontramos o mesmo número de barreiras, porém variando no tipo e na severidade. 2 barreiras foram removidas do consolidado após uma discussão de sua existência, que foram Non-Separate Links e Inaccessible Frames. No consolidado da aplicação do WCAG e BW no Trello, ou seja, métodos diferentes por diferentes avaliadores, que foram aplicados por mim, a Ana e a Sibeli, tivemos que 48,3% dos problemas identificados estavam presentes nas 2 metodologias. Porém, encontramos problemas que estavam presentes em apenas uma das metodologias. No WCAG, muitos deles envolviam aspectos técnicos de design, enquanto que no BW, muitos deles estavam mais relacionados à experiência do usuário. No consolidado da aplicação do WCAG e BW no Tudo Gostoso, por mim e pela Ana e na Cibele, encontramos que 24,4% dos problemas identificados estavam presentes nas 2 metodologias. No Tudo Gostoso, encontramos um número maior de problemas no geral do que na aplicação do BW. Novamente, descobrimos que no WCAG estavam mais relacionados a diretrizes de design. Observou-se que no Tudo Gostoso tivemos um número maior de problemas de acessibilidade e na aplicação do WCAG um número maior de questões do que no BW. Algumas hipóteses para esses resultados é que a documentação do WCAG é mais extensa e detalhada, e além de ser atualizada regularmente. Outro fator que também pode ter influenciado foi a ordem de aplicação dos métodos, onde o WCAG foi aplicado depois do BW. Agora partimos para o método de inspeção semiótica, o MIS, que define-se como 5 etapas: a preparação, a análise dos signos metalinguísticos e a reconstrução da metamensagem, análise dos signos estáticos e a reconstrução da metamensagem, análise dos signos dinâmicos e a reconstrução da metamensagem, o contraste dessas metamensagens e a apreciação da comunicabilidade. Com base no MIS, o Lucas Pedroso fez uma proposta de adaptação dele para interação mediada por leitores de telas, chamando de MIS-LT. A diferença é que existem 2 passos adicionais: a inspeção da tradução da metamensagem feita por leitores de telas e o contraste dessa tradução com a metamensagem original do design. Para entendermos melhor esse método, fizemos a aplicação de um estudo de caso do MIS-LT no Moodle. Identificamos diversos problemas de acessibilidade relacionados à ausência de elementos que estão presentes para o usuário que tem visão para o usuário que utiliza o leitor de tela. A análise final dessa monografia consistiu em comparar as aplicações do método de BW e WCAG, que aplicamos nos sites Trello e Tudo Gostoso, com a análise feita pelo Lucas Pedroso nos mesmos sites aplicando o MIS-LT.
No site Trello, os problemas identificados em comum nas três metodologias estavam relacionados ao uso de cores, a ausência de feedback para os usuários que usam leitores de tela, a presença de elementos que não são identificáveis por leitores de telas, problemas com links, problemas de compreensão devido a elementos estrangeiros e a presença de imagens sem textos alternativos. Na aplicação dos métodos no Tudo Gostoso, identificamos problemas relacionados à dependência exclusiva de mouse para algumas ações. Na maioria dos casos, essa ação estava presente e sendo um problema bem crítico. A inconsistência entre a mensagem do leitor de tela e o conteúdo visual, elementos visuais que não são interpretados pelo leitor de tela ou não são detectados, inacessibilidade de alguns elementos gráficos, imagens sem textos alternativos e, novamente, uso de termos estrangeiros. Na comparação dos três métodos, podemos ver vantagens e desvantagens. No WCAG, vemos que eles são diretrizes internacionais e que fornecem uma estrutura muito sólida e orientações muito detalhadas. Porém, por serem muito abrangentes, podem não abordar alguns problemas específicos ou não convencionais. O BW já fornece uma abordagem muito rápida e eficaz, fornecendo uma visão geral e imediata de barreiras de acessibilidade presentes para cada uma das categorias de usuário. Então, ele pode ser muito específico e por isso não abranger alguns resultados. O MIS-LT ele tem um foco particular para leitores de tela, podendo ser muito útil para usuários de baixa visão ou cegos, porém, ele pode negligenciar algumas formas de deficiência que não são direcionadas diretamente à visão, mas que podem influenciar usuários de leitores de tela. Na conclusão, temos que barreiras de acessibilidade comuns podem ser encontradas nos três métodos, como foi apresentado nos resultados, porém, os métodos podem ser utilizados como complementares, já que alguns métodos possuem certas vantagens em relação aos outros. E um destaque que gostaríamos de pôr é que existe uma necessidade de melhorar a acessibilidade, já que os sites analisados encontramos barreiras muito críticas para a utilização pelo usuário de leitor de tela. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Gostaria de concluir que a escolha de um método adequado para avaliação de acessibilidade depende muito dos objetivos da avaliação, das necessidades específicas e das restrições de recursos. Porém, a utilização de mais de um método de acessibilidade permite uma visão mais holística do processo.